אשת אשת חיל ממצא ורחוק. Boa noite, gente. Shabbat Shalom. Hoje, mais um comentário da Perashá da semana. Mas antes de fazer eu queria dar um resumo das alahot das 3 semanas que já se encontramos, né? Quem está estudando comigo quase 1 ano ou 2 anos já acompanhou esse período. Para muitos é a primeira vez, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é as 3 semanas, né? As 3 semanas começa a partir do dia 17 de Tammuz, que foi o jejum na semana passada, e aí começa a contagem das 3 semanas, né? Até culminar com Tisha B'Av. No 17 de Tammuz, eu vou relembrar, né? Por que a gente faz aquele jejum público, né? São por causa das 5 tragédias que aconteceram, né? A primeira tragédia foi a quebra das tábuas da lei, que Moshe Rabbeinu, quando estava descendo do Monte Sinai, ele viu o povo fazendo idolatria do bezerro de ouro, né? Esse foi o primeiro das 5 desgraças, por isso que a gente faz o jejum. Então, esse é o mais conhecido. O segundo é que o jejum, o sacrifício diário que era feito no templo sagrado dos carneiros, eles foram trocados. Ou seja, quando os romanos vieram para conquistar Jerusalém, mesmo para destruir o templo, eles faziam, os Coanim estavam fazendo o serviço no templo. E nesse serviço do templo, sempre tinha um elevador que botava o animal que era sacrificado no templo, né? E o caché. Então, quando o serviço parou, foi quando eles colocaram um porco em vez de um carneiro, e aí o serviço do sacrifício sagrado foi interrompido quase 2000 anos. Então, muitas pessoas não sabiam disso, então foi um dos motivos que o porco se torna uma das figuras que o povo judeu não mais tem pavor, entende? Porque se você é um porco e um verme, ele tem as mesmas proibições, tá? Da careta. Mas o porco ele eleva um pouquinho mais a questão desse período que acontece o encerramento dos sacrifícios, quando se troca os sacrifícios de animais caché para quando se coloca um animal impuro. Tá? Isso aconteceu no dia 17 de Tammuz. Isso foi o segundo motivo que a gente faz o jejum. O terceiro motivo que a gente faz o jejum, a maioria das pessoas conhece, foi quando as muralhas de Jerusalém foram abertas, uma brecha pelo exército romano, e aí começou, nesse período das 3 semanas, a conquista de Jerusalém, né? E a destruição do segundo templo. O quarto motivo que a gente faz o jejum 17 de Tammuz é quando os Sefer Torah foram queimados pelos feiticeiros, os gentis, os maus, como que a gente vai falar o nome? Rachá. Os líderes espirituais. Rachá. Os líderes, eles vão fazer os líderes, né, religiosos gregos, apóstumos, né? Eles vão, em nome desse Deus, pegar os livros que Moshe Rabbeinu escreveu, tá? E deu para cada tribo, queimar
em praça pública. Você está entendendo o que é isso? Por que eles fizeram esse ato, né? Os gregos? Porque antes ele vai pedir para que os romanos, que o povo de Israel vá traduzir a Torá para a língua grega. Por que eles pediram para fazer essa tradução? A gente hoje tem a Torá em inglês, em português, em vários idiomas, concorda? Mas era diferente. Eles pegaram os 70 sábios, e nesses 70 sábios botaram em diferentes pontos, e cada um traduziu a Torá da forma que eles entenderam. E todas as 70 traduções foram exatamente idênticas. Então, eles disseram, pronto, agora vocês traduziram, a Torá não pertence mais a vocês, agora pertence ao povo grego. Então, eles pegaram essas traduções e botaram na livraria de Alexandria. Tá? A livraria de Alexandria era o símbolo maior do Império Grego, tá? da filosofia grega. Então, o que eles vão dizer? Que se podia, sim, ter a Torá como um livro de conhecimento, não só judaico, mas também da filosofia grega. E aí, eles, como bom usurpadores das coisas, eles apagaram ou queimaram o Sefer Torá para dizer que não pertencia mais ao povo judeu, tá bom? Então isso aconteceu no 17 de Tammuz. E o último foi a profanação do templo, que vão botar ídolos no templo, tá? Vão construir ídolos pagãos no templo. Isso tudo aconteceu 17 de Tammuz. Para vocês, isso é uma novidade ou vocês já sabiam? Essa parte eu não sabia, não. Verdade. Também não sabia, não, Rabino. Essa parte de Alexandria, que eles traduziram, colocaram na biblioteca, isso nós estamos falando da Septuaginta, né? Correto? Eles traduziram para depois queimar e queima de arquivo. Então, eu posso usar aquela frase break news. Pode sim. Pode sim, eu não sabia. Isso foi um break news para vocês? Foi um break news violento. Sim, sim, sim. Um break news violento. Então, até amanhã, se Deus quiser, semana que vem a gente continua. Tem muita coisa para estudar. Por isso que eu faço. Tem gente que está perdendo a aula, viu? Tem gente que está perdendo a aula. O senhor vai começar dessas aulas. Vai começar dessas toda aulas. Vez que a gente eu vou fazer minha consideração a respeito do 17 de Tammuz. Toda vez que vocês compararem, ouvirem ou escutarem ou tiverem nessa data, não vai ser mais a mesma coisa. Então, não é só um jejum que os sábios decretaram para recordar o tempo, não. Tem motivos muito sérios, foi decreto dos sábios, então a gente tem a obrigação, é um momento triste para hoje que a gente possa fazer chuvar. É o mecanismo que hoje a gente tem, tá? Não só no 17 de Tammuz, mas até o 9 de Av. Então, essa é uma das explicações que os sábios decretaram esse jejum 17 de Tammuz, que vai inaugurar outras desse período de luto. Tem diferença entre Ashkenazi e Sefaradi nesses períodos das 3 semanas? Sim. Sim ou não? Tem. Boge. Eu acredito que não. Não, todo mundo faz a mesma coisa nessas 3 semanas. Yuri? Eu acredito que tem. Acredito Ouviu? que tem. Malca? Eu realmente não sei, Rabino. Acho que não. Acho que não. Que mais? Ari?
Acredito que não, Ravi. Não, acho que diz que não. Estou aqui pensando. Akiva, sei que você chegou agora. A pergunta é, tem alguma diferença entre as 3 semanas entre Ashkenazi e Sefaradi? Ou tudo é a mesma coisa? Sim, existe diferença. Isso quem falou foi o Leandro, né? O Akiva, o que você acha? Ele está trabalhando, vai falar. Acertou aquela pessoa que disse que sim, que tem diferenças. E as diferenças que diferença de costumes, né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho da diferença entre Ashkenazi e Sefaradi. É o tema que a gente está tendo as aulas de domingo, né? Se você ainda não assistiu, se você não curtiu ainda, né? Os alunos têm obrigação de curtir as nossas aulas e assistir ou fazer comentário, porque isso ajuda o Rabino aqui para elaborar mais coisas gostosas e nosso canal crescer, tá? Agora, há Positivo. diferenças e essas diferenças e eu vou tentar detalhar tanto para as Ashkenazi e Sefaradi a grande diferença. Essa aula é baseada num livrinho de Alahot, tá? Que eu comprei há um tempinho atrás, e quando você está guardado um tempinho no depósito de livros, onde você deixa na casa dos seus amigos, depois de 4 anos, você vai estar lá, então é como achar uma pérola. Então, eu disse, opa, esse livrinho vai estar na aula que eu vou dar na quinta-feira para vocês. Então, a gente vai detalhar muita coisa desse livrinho aqui, tá? Sobre o jejum. Das 3 semanas, Shabeab, essas coisas tudo naturalmente no tempo certo a gente vai falar. Começou as 3 semanas pós Shabeab, o 17 de Tammuz, né? E aí, como que a gente vai se comportar? Qual é a nossa missão nessas 3 semanas? Então, existe 3 proibições, tá? Básicas nas 3 semanas. Tá? E essas 3 são tanto para Ashkenazi, tanto para Sefaradi. Quais são? A primeira? Vamos tomar nota, gente, é importante. Não ouvir música? Quais são? Não ouvir música, mas espera aí, só um minutinho. Eu não posso escutar pessoas cantando, tá? Músicas alegres, né? Músicas, vozes, eu não posso. Mas eu posso escutar músicas instrumentais. Rabino, eu não posso, eu tenho depressão, eu preciso escutar música. Se eu não escuto, eu vou ficar mais depressivo. Liberado, tá? Esses são 3 semanas que foram os sábios que declararam, não é uma situação de oraica, então fica mais liberado. Compete conversar com o Rabino para ver se ele libera ou não. Ô, Rabino, Então, Rabino, então, deixa eu ver se eu entendi, porque eu estou sofrendo aqui sem música. Eu posso escutar, então, músicas instrumentais. Isso eu posso. Trilhas sonoras. Instrumentais sem bases, tá? Mas sem ser música alegre. Por exemplo, Chopin, música clássica, Ok. músicas mais que te fazem você refletir, melodias, sim. Introspecção, tá? né? Introspecção. Talvez da comunidade que você está, que costume que você está. Por isso é importante você continuar assistindo aquela aula de acho que a diferença entre Ashkenazi e Sefaradi, porque isso, racídico, que a gente vai entrar semana que vem, que você vai ver que cada comunidade tem o seu costume. E costume, às vezes, sobressai Alahá, né? Então, Minag sobressai como Alahá. Então, cada um no seu quadrado. Então, a gente falou aqui, escutar músicas com vozes. Outra situação qual é, gente? São 3 coisas básicas. Tanto a Sefaradi como eles não fazem nas 3 semanas. Casamento.
Perdão? Casamento. Casamento. Então, olha, a gente tem tanto Sefaradi como Ashkenazi não fazem casamento nas 3 semanas, tá? A partir do 17 de Tammuz até Tisha B'Av. É realmente isso? Ou pode se casar? Tanto Sefaradi e Ashkenazi. Eu vou contar um break news para vocês. Não, o Akiva quer falar. Esse é o segundo break. Akiva, fala. Eu acho que assim, não é que não pode, procura-se não fazer casamentos durante esse período. Seria isso? Fé מאוד. Sefaradi e Ashkenazi tem diferença, tá? Ashkenazi é mais mahmid. O que é mahmid, gente? Eu já ensinei em algumas aulas passadas. Eu sei que a gente tem que exercitar a cabeça com as palavras em hebraico. Como eu sempre falo de Orai e Terabanã, hoje em dia vocês já estão sabendo o que significa isso, porque vai repetindo e vai lembrando. Mahmid em hebraico é mais rígido, tá? Pronto, chegou a doutora Iona, agora só falta a doutora Noga, e aí E agora a não gente tem vai... para ninguém mais. Não tem, são as cabinas, né? Então, gente, sejam bem-vindos, Matheus, também está visitando a gente, os Baruch Hashem vão continuar, vocês são tudo muito legal. Então, Mahmid é mais restrito. Vamos anotar essa palavra. Mahmid. Mahmid. Ashkenazi, ele é um legislador, tá? Que é, em hebraico, chamado posek. O que é posek? Legislador. E o plural de posek é posekim, tá? O legislador dos Ashkenazis são os chamado de Remá, tá? Ele é o legislador que viveu há 500 anos na Cracóvia. Ele foi o legislador dos Ashkenazis. Tá? Nesse mesmo período, um pouquinho mais, a gente vai ter um outro legislador para o Sefaradi, que vai ser o centro que chama Rambam, tá? Então, a gente aprendeu hoje que os Sefaradi e Ashkenazi têm os seus legisladores e eles vão trazer na mesa as alahot e aí uma massa vai cumprir conforme o entendimento daquele rabino. No caso dos Ashkenazi, Remá, e dos Sefaradi, Rambam. Seguindo a linha de pensamento, a Rambam fala que, de fato, não é permitido fazer casamentos com festa, com banda, e uma situação muito alegre. Mas, se você está numa situação de perigo, por exemplo, 42 anos, e apareceu uma noiva ontem para mim casar, eu caso agora. Amanhã eu não vou casar mais, né? E ela é bonitona. Então você está apaixonado por ela. Aí, olha, Lupita, Suíça, gente, a gente tem gente de Portugal, Brasil, tem dos Estados Unidos ainda não, do Canadá, tem bastante gente de tudo que é lugar aqui. Mas a bancada do Brasil tá boa. Então eu estou apaixonado por ela, ela está apaixonada por mim, mas né? Então, o que eu faço? Espero as 3 semanas ou caso? Mitzvah prioritária aí é o casamento, não? É o casamento? Casa sem então, festa. A gente tem que entender uma coisa. Lembra do entendimento que eu acabo de falar. Posek, legislador, Remá, Ashkenazi. Posek, legislador, Sefaradi, Rambam. Tá? São kivunas, são caminhos opostos. Como eu falei, o Ashkenazi ele é mais como é que eu falei? Mahmid, mais rígido. O Sefaradi ele é mais maleável. Então, o Ashkenazi, nas leis, são mais
é mais marmite, são mais rígidos, e o Ashkenazi, ele é mais maleável, ele vai conforme a dança. Então, nesse caso, de permitir casamento nessa situação, vai para Ashkenazi ou vai para Sefaradi? Valendo! Ashkenazi. Sefaradi. Sefaradi. Quem Sefaradi. falou Ashkenazi, gente? Eu estou quase desenhando um símbolo aqui. Ashkenazi. Eu falei Ashkenazi. Para Quem falou de Sefaradi. Ashkenazi? Quem falou que é Ashkenazi? Eu falei Ashkenazi. Yuri. Yuri, você acha que é Ashkenazi que nessa situação é mais liberado que o Sefaradi? Eu acho que é Sefaradi. Eu acho que sim. Senhores, Yuri e doutora estão errados. Tá? Então, Ashkenazi, nesse período, as 3 semanas são 3 semanas, não tem casamento, não tem banho, tá? E a gente vai entender essa questão do banho um pouquinho, tá? Para que a gente possa entender. Na próxima aula eu vou falar da terceira parte dos grupos judaicos, das correntes. A gente está entrando no lado mais dos movimentos, né? E depois a gente vai entrar no movimento que é o Hassídico, da Hassidut. Mas a Hassidut, quando chega nesse período, eles são mais marmitas, eles são muito mais. Então, você que mora, conhece Jerusalém, você vai ver lá em Mechearim, Bnei Brak, ou aqui do lado onde eu moro, Bnei Brak, ou Geula, ou todas essas áreas onde vive uma comunidade ultra-ortodoxa, eles seguem a ponto, eles não mudam uma vida nada. Então, você vai ver as 3 semanas, eles não tomam banho, literalmente, não lavam roupa, não cortam o cabelo, tanto Sefaradi como Ashkenazi, a gente não corta, e não come carne vermelha. Tá? Então, a gente tem essa particularidade, tanto o extremo racídico quanto o mais massoroti ou mais religioso. Tá? Toda regra tem sua exceção, tá, gente? A gente ainda está em objeto de estudo sobre isso. Então, o que é aqui? Aonde é permitido para Ashkenazi fazer noivado? Pode fazer noivado? Tá, a gente entendeu que Sefaradi já pode casar na semana antes de Shabeat, tá? Sefaradi antes da semana de Shabeat, essa semana e na outra semana a gente é permitido fazer casamentos, mas de uma forma muito recaltada. Recaltada essa palavra? Então, muito com recato. Agora, acho que Ashkenazi, não. Agora, noivado é permitido? Can. Tem gente aí que já com o Hanaru aberto aí, né? Já tem gente, olha, estou com a Milão com o olho aqui, já estou vendo, tem gente aí, né? Pode fazer noivado nesse período? Das 3 semanas? Acredito que sim. Eu gosto desse acredito que sim, mas data vênia, queridos alunos que aqui se encontram nessa aula de observação de Alahá, né? Um rabino é quase um advogado, então ele precisa conhecer muito bem as leis para poder dialogar e usar elas ao seu próprio bem ou ao revés, tá? Então, eu estou treinando vocês para serem pequenos rabinos ou grandes rabinos e grandes rabanites, grandes pessoas grandes em Torá. Então, vamos aqui. O noivado é permitido, tá? Até o começo de Rosh Chodesh Av. Lembre-se, a gente está no Talmud. Então, vai chegar a Rosh Chodesh, pode fazer noivado. Até esse período. Depois, tchau, a semana de Shabeat, uma semana, não
não se faz noivado, não se faz casamento. Então, a mesma regra para sefaradi. Acho que na Nazia a gente entendeu que não vai fazer casamento, só se ela apareceu grávida, o pai tem uma pistola na cabeça do cara, diz, olha, você tem que casar, porque senão você vai morrer. Vamos levar você lá para o rabino, né? Lá no Brasil é para o padre, né? Mas é para o rabino, é para casar. E aí você casa, né? Essa história é muito conhecida que a gente sabe. Então, nesse período, os rabinos casam bem casadinho e bem rápido. Não, é sério, isso aconteceu ano passado com um amigo meu. Ele casou e ele era seminarista, ele estudava numa yeshiva, e aí fizeram um casamento nesse período. Tem gente com o som ligado e eu perco o raciocínio. Então, se você está com o som ligado, por favor, está fazendo barulho e aí atrapalha a minha forma de pensar. Então, nesse período, até Rosh Chodesh, se pode fazer o engagement, o noivado, é permitido. Porém, entretanto, todavia, o que não pode ter nesse noivado? Festa. Festas. Pode ter uma festinha, pode botar uma bureca, pode botar um falafel, pode botar um shawarma, pode botar uma pizza que eu faço. Poxa, que pizza. Também não Pode tem nada fazer. que o judeu faça que não tenha comida, né, Rabino? Pois é. Comida Tirando pode, Yom tá? Kippur, Só que tem um problema. Que comida que pode ir para a mesa? não pode carne vermelha. Leite e derivados. E a fé meode. Leite. O que a gente vai comer? Leite e Derivados de leite. peixe. Peixe. Não, derivado de leite é em Shavuot. Peixe. Carnes brancas, tá? Frango, tá? Você não vai comer essas outras coisas. Carne branca pode comer, tá? Toda carne branca se come. Cada carne vermelha não se come. Porque o vermelho é din, é julgamento. O branco é paz, é brandura. Então, permitido. Tanto frango, peixe e derivados de leite. Então, nesse período, é o que a gente vai comer. No Shabat, é permitido comer carne vermelha? Acho que Lembre-se que Shabat é antemporal. Ela não é uma ilha que não vai estar seguindo essas ordens da Halakha. Então, sim, pode comer carne, como o Yosef Brasilai acabou de falar. Então, a gente entendeu que no noivado, antes de Rosh Chodesh, até Rosh Chodesh, ao começo do mês de Tisha B'Av, se pode fazer o noivado. Depois do 1º até o dia 9 de Av, posso fazer casamento? Mesmo com uma arma na cabeça? Só se você tiver uma situação de perigo, né? Uma arma na cabeça, você casa. Mas numa situação, a menina apareceu grávida, né? E o rabino, se não casar, ele vai fugir. Então, tem que ser consultado um rabino, tá? Um rabino da tua comunidade. Até aqui está tudo bem, gente? O Matheus está entendendo ou está viajando na maionese? Ou a Kiva, a Lupita, o Perfeito, Borges? Rabino. Está anotando tudo aqui. Estou entendendo, sim. O Leandro. Málica, está tudo Claro, legal? estou engatinhando, estou no tempo. Está engateando. Está todo mundo engateando Tudo aqui. certo, Tá? tudo certo. Que tipo de música que a gente que é proibida? música que tem a voz. Música animada. Aqui, one may not play on listening and musical instrument during the 3 weeks. Ou seja, não se toca nenhum tipo de instrumento nas 3 semanas. Ou seja, se você toca violão, se você toca flauta, se você um piano, se você faz qualquer coisa, é proibido. Tá? Não se pode tocar nenhum instrumento. Também é proibido escutar músicas. Quem gosta do Roberto Carlos aí, quem gosta da Beyoncé, quem gosta, quem mais? Tem os nomes famosos aí, né? Dos racídicos, qualquer música
que você gosta de escutar, que tem voz, é proibido, tá? Você tem que sentir Então, os nigunis realmente... são permitidos, né? Hã? Nigum é permitido. Nigum é permitido. O que é nigum, já que você falou? Como eu explico? É uma forma de se conectar com a Kadosh Baruch Hu através de instrumentos e Cantigas. como eu posso... Eu não sei Vai, explicar. me enrola que eu gosto. Vai Mas para assim, lá. O próximo, quem vai responder a pergunta dele? Vai para lá. Vou chamar o Silvio Santos. Vai para lá. Vem o outro. Que é Nigum? Vai lá, doutora Iona, pelo amor de Deus, me salva. Ninguém, o silêncio. Tem 30 pessoas na sala, mas o silêncio... Olha, agora o Canadá entrou. Tem 16 pessoas na sala com melodia, tá? Dimensão que é usada na Hassidut. Ponto. Permitido. Tá? Um exemplo. Lai la la lai lai lai, lai la la lai lai lai, lai la la lai lai lai, lai la lai lai lai. Ah, ai ai ai, acabado. Lai 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 lai. Oi oi oi. Lai la la lai lai lai, nigum, tá? Você viu que não tem formas, palavras. Pode ouvir Ava Naguila, só instrumental? A Naguila é uma música popular, né? Não Muito tem nada animada. a ver. Mas ela está velha, essa música, viu? Essa aí já é do tempo que acho que nem ninguém conhece mais essa música. Só a gente que está lá no Brasil. Agora, um exemplo, eu posso aprender, eu quero aprender a tocar violão. Eu posso aprender nesses 3 dias, nessas 3 semanas, tocar violão? Não. Não. É sim ou não? Eu acho Não. que não. Penso que não. Não. Outra vez, tá? É proibido, mas se isso vai fazer... Eu sou professor de guitarra flamenco, guitarra portuguesa. Eu vivo disso. E aí, meus alunos são tudo religiosos. E eu vou ter problema nessas 3 semanas. Então, é permitido até o mês de Rosh Chodesh Av. Então, 17 até o comecinho do mês de Av, está permitido. Deve-se consultar um rabino para ver se ele libera essa situação. Se vai ter percas financeiras, tá? Se não vai ter percas financeiras, 3 semanas, elas estão liberadas, estão proibidas. O que está permitido fazer no Shabat, nessas 3 semanas? Posso cantar? Pode. Eu posso ter uma seudá alegre? Tomar vinho? Pode. Pode. Pode, né? Em Rosh Chodesh, no comecinho do Rosh Chodesh, a gente pode fazer tudo isso? É uma mitzvah? E um torto? Pode. Vocês estão vendo que não é 8 nem 80, é sempre no meio. Agora, essa pergunta é a pergunta para as mulheres. 3 semanas sem cortar o cabelo e sem pintar o cabelo. Como é que fica? Aquela 5 dedos de cabelo branco aparecendo. Vocês já viram uma situação dessa? Parece um mico-leão. Tem que fazer antes. 3 semanas é tempo suficiente. O cabelo não cresce tanto. Tem gente que cresce rápido. Não, 3 semanas... A mulher parece um mico-leão. 5 dedos de cabelo branco e amarelo. Você tá Usa rindo? o Kisui. Usa Kisui Rocha. Mas se você não é você é casado. Se você não é casado, como é que vai ficar essa situação? Tá?
Mulher está com cabelo grande, aí não pintou o cabelo, tem cinco dedos de cabelo branco aparecendo e está aparecendo um mico-leão. Assim, em E diversas aí, situações, tem muitas concessões para as mulheres, né? Nessa aí, realmente, eu não sei. Não sabe a regra? Não. Cadê com todo respeito, tá, gente? Mas são perguntas que a gente precisa saber, né? As mulheres principalmente. O que a mulher é? A mulher é vaidade. Se uma mulher não se cuida, ela está morta. Tá? Ela pode estar com 120 anos, ou ela pode estar com 10 aninhos, ela vai estar feminina, ela vai pentear o cabelo, ela vai olhar para o espelho, ela vai passar um batom. Ela precisa disso para estar viva, para se sentir mulher. Estou mentindo, gente? Quem é mulher? Não, é assim mesmo. Então, se a mulher tem o costume, em 2 semanas ou 3 semanas, pintar o cabelo e não pintou, ela vai ficar em depressão. Então, nesse período, a regra é de ouro, aquela regra de ouro que eu falei. Antes de Rosh Chodesh, de 17 Tammuz até Rosh Chodesh, pode pintar o cabelo, tá? Mas dependendo se vai o bom senso, tá? Se a mulher não deu para fazer isso, ela não conseguiu porque o trabalho, essas outras coisas, então ela vai, e se ela fica esse período sem fazer, ela vai entrar numa depressão, então ela está liberada. Tá? Agora, cortar o cabelo, o homem. Eu, por exemplo, se eu não corto o cabelo, eu fico triste. É sério. Se eu não corto o cabelo, eu já me sinto Frankenstein. Então, o que eu faço? Eu corto antes do 17 de Tammuz. Então, dura 3 semanas, e essas 3 semanas termina no dia 11 de Ave, eu vou lá e corto o cabelo. Mas depois eu vou explicar por que 11 de Ave, se podia fazer no dia 10. No outro momento eu vou explicar. O homem, ele está trabalhando, ele pode fazer a barba? Depende, creio eu. Se o sustento dele depende disso para o trabalho, não tem um atenuante, Rabino? Outra vez, é aquela mesma regra, tá? Pode fazer a barba, porém, a gente faz a barba... Eu acho que talvez aí entre na... Desculpa. Pode falar. Eu acho que talvez aí entre no mesmo caso que você tinha falado da guitarra, né? Se isso for meio de sustento e for, assim, inevitável, aí ele tem a exceção. Muito bom a linha de raciocínio. Ele vai poder fazer isso na sexta-feira antes de Shabbat. Tá? Se a pessoa... Olha como é que um rabino ou um legislador ele precisa entender bem a lei para que ele possa entendê-la e executá-la. Não é só simplesmente não pode, pode. Eu não gosto dessa palavra. Não pode e pode. Eu gosto de que as pessoas entendam porque não pode e pode. E as defesas. Tá bom? Cortar o cabelo, tá? Na primória é proibido, ou fazer a barba. Porém, nas 3 semanas. Mas, porém, se isso vai causar prejuízo econômico, a pessoa fica só a semana do Shabat, ou seja, 1º de Ave até o dia 9. Tá? Ou, se realmente é impossível, deve-se consultar um rabino se vai poder fazer a barba ou não. Até aqui entendemos? Sim. Tá? Agora, o problema não é a barba, tá? O problema é o mustache. Ele é turco, né? Ele tem aquele mustache, né, né, mexicano, né? Bem grande, aquele que você não consegue ver. E aí ele vai ter problema para comer. Ele pode cortar o bigode? Pode. Pode ou não pode? Pode, por uma questão de higiene. Pode, né? Olha eu aqui, velho, bigodudo, né? Eu sei bem como é que é isso. Ele respondeu, porque imagina, você vai comer um negócio, você abre a boca e não consegue, porque entra cabelo. Então,
para comer tem que cortar. Aí passa a tesoura. Porém, na semana de chabeado, proibido. A gente continua mais sobre esse negócio. Eu sei que vocês gostam dessas perguntas, porque ela é alahamasse, perguntas são leis do dia a dia, né, que vocês aprenderam, querendo aqui ou não, aprenderam muitas coisas desse guideline, né, das 3 semanas. É um livrinho muito interessante, over 400 of the most common asking questions about the 3 weeks. Infelizmente ou felizmente, tá? Tudo judaico é em inglês, tá? Ou em hebraico. Se você quer estudar a fundo, embora a CEF fez muita coisa interessante, mas é infinito o material que você encontra em inglês, tá? Seja da Perashá da semana, seja de lei, seja de tudo. Então, é muito interessante. Qual é o nome da Perashá da semana? Pinhas. Munhá? Não. Pinha. Eu entendi agora. Munhá. Pinhas. Munhá. Qual é Munhá? Era de que programa? Da década de 80? Thundercats. O pessoal que é mais jovem sabe o que é Munhá. Thundercats, era. Thundercats. Gente, que loucura. Pinhas. Thundercats. Thundercats, né? Você gosta dessas coisas. Então, Pinhas. Quem foi Pinhas? Quem foi esse homem? A gente vai ver, começa essa Perashá, ela vai ter conexão com a Perashá da semana passada. Qual foi a Perashá da semana passada? Balak. Então, o que acontece com Balak? É solicitado que ele amaldiçoe o povo de Israel, né? Ele amaldiçoou Israel e ele não amaldiçoou. Ele vai contratar um profeta, o maior profeta do povo de Israel, que chama Bilã, e ele vai botar um saco de ouro, um saco muito de dinheiro para pagar Bilã. E Bilã gosta, sabe de quê? De dinheiro. Ele gosta de dinheiro. Então, ele não conseguiu executar e também pegou um calote de Balac. Tá? O Midrash fala que Balac não pagou, ficou pé da vida, porque ele não conseguiu fazer o trabalho dele, que era amaldiçoar o povo de Israel. Mas, no finalzinho da Perashá, a gente vai ver que o Bilã vai dar um conselho para o Balac. E tem gente fazendo barulho, e aí meu pensamento não vai dar certo. Né? Então, a gente vai entender uma coisa. Bilã vai dizer para Balac: olha, esse povo não se pode. Porém, não dá para destruir ele todo, mas dá para fazer um estraguinho pequeno. E aí a gente vai ver a morte de quantos? A gente vai ter a morte de 24.000 pessoas nas tendas de Israel. Diz os cabalistas que esses 24.000 vão ser os discípulos, a próxima Gigul em hebraico é a encarnação dos discípulos de Rabi Akiva. Tá bom? Então, esses 24.000 vão morrer e vão fazer o Tikkun novamente, vão nascer e vão viver no período de Rabi Akiva e vão ser devorados pela terra, tá? Perdão, a gente vai ter Cora, tá? Que morreu 24.000, e agora novamente essa epidemia que vai matar no período de Balac, tá? No finalzinho, e por último o episódio dos alunos do Rabi Akiva. Então, a gente aprende aqui uma coisa clássica da Cabala, tá? Que uma pessoa, ela só vai encarnar quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes?
Quem dá mais, quem dá menos? 3. Quem falou 3? Yuri. Yuri, vai. Quem dá mais, quem dá menos? Eu acho que são 4 vezes. 4 vezes. Quem dá mais? Olha, tem 14 pessoas na classe, só 3 respondendo. Aqui, pelas contas, dá 2 vezes, Rabino. Dá Não, duas vezes. peraí, calma, Beth. Vamos aqui, ó. Primeiro, Cora, tá? Segundo, vai ter essa situação da Balak. praga de Balaque, né? Que ele vai dar aquele Bilam vai dar aquele advice, aquele conselho do mal, né? Para que eles vão lá e casem com as princesas de Midian. E o último, os rabinos, os discípulos de Rabi Akiva. Então, acertou aquelas pessoas que falaram 3. Tá bom? Uma salva de palmas. Toda. Então, a gente vai ver que Pinhas, ele vai receber um título, tá? Ele vai fazer um pacto com a Kadosh Baruch Hu. Qual é o nome desse pacto? Pacto. E assim se passaram 20 anos. Enquanto isso, sete dias depois, um ano depois da resposta. 10 anos se passaram. Ninguém sabe. Eu estou falando, olha, tá. O que é o pacto que Pinhas recebeu? Que ele fez com Deus? Como é que é pacto em hebraico? Brit. Tá? A Perashá da semana, vocês têm que ler a Perashá da semana, você vai ver que é Brit Shalom, o pacto da paz. O que é um pacto de paz? Então vamos lá, começar do princípio. O nome de Pinhas, ele vai ser quem? Ele vai ser Pinhas, filho de quem? Eliezer? Estou na dúvida agora. Elazar. Elazar, filho de Arão a Cohen. Então, ele vai ser Pinhas ben Elazar, filho ben Arão a Cohen. Tá? Então, ele é Cohen de tudo que é jeito. E ele vai matar um dos príncipes da tribo de... Que tribo, gente? Simão. Simão. Hã? Simão. É o príncipe que chamava Zimri. Shimon. Ele vai matar um príncipe principal. Como é que é o nome desse príncipe? Sirim. Vamos lá, no Sirim. Sirim, ele era da tribo de Shimon. E o nome da mulher que ele pegou, a medianita que ele trouxe para a tenda da reunião, o tabernáculo, o Mishkan. O nome dela é Kotbi. Kotbi. K-O-Z-B-I. Tá? Antes disso acontecer, a gente tem que entender uma coisa. Havia um problema ideológico, perguntas sem resposta, discussões, o que é correto, o que é certo. Qual o nome da mulher de Moisés? Sípora. Não? Sípora. Ela é da onde? Ela é filha de quem? Jetro e Midian. Ela é Itró. E ela nasceu aonde? Midian. Midian. Né? Então, Moshe casou com uma mulher de Midian.
Então, não tem nada de ruim o Zimri pegar uma mulher de Midian. Ou tem? Tem. Tem. Por quê? Porque Ela é convertida. Por causa da idolatria. Ela se converteu ao judaísmo, tá? Qual é a diferença do Zimra com a mulher que ele pegou? A Cosbi, que ela fazia sexo, tá? Físico e sexo espiritual. Apareceu a doutora Noga, que bom. Agora a aula começou, a doutora Noga entrou. Então, a gente vê que Cosby vai fazer 2 tipos de sexo com Zimri. Vai fazer o sexo físico e o sexo espiritual, através da idolatria. Tá. A pergunta é proibido os homens irem para Midian, né? Por causa disso que eles mandaram, eles iam lá, eles iam ter relações sexuais com as mulheres e depois estavam fazendo idolatria. Nesse caso aqui, qual o problema maior? O sexo ou a idolatria? A idolatria? É idolatria. Idolatria? Eu quero alguém que faça um desenvolvimento melhor dessa pergunta, uma resposta mais elaborada, por favor. Calma aí, Rabino, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é possível fazer sexo espiritual? Por favor. Você tem que entender que não é nosso tempo, tá? A idolatria, ela recebeu takanot, tá? Do Anshe Knesset Gedulah. Então, a força da idolatria, o Yetzer Hará da idolatria foi eliminado. A gente não vive em um outro como fora antes, tá bom? Então, nesse período, não havia sido os decretos dos sábios, então a idolatria, ela abaixou a testosterona, vamos botar essa expressão mais fácil, e aí não tem mais o prazer de fazer idolatria. Mas antes do decreto dos sábios, da Anshe Knesset Gedulah, da grande assembleia, sim, tinha essa Yetzer Hará, tanto físico, carnal, que a gente hoje tem ainda, e tinha o Yetzer Hará do lado espiritual para fazer idolatria. A pergunta como eu me perdi no desenvolvimento, mas como que Sipora, ela vai se converter ao judaísmo, então ela vai ser judia. Agora a pergunta os homens vão para Midian e vão encontrar com essas mulheres e na cabeça delas é muito bem claro que anda com elas e também anda no lado espiritual para fazer idolatria. Então, isso vai botar o povo de Israel em quê? Estado de impureza? Checkmate. Né? Vai acabar com o povo de Israel. Assimilação. Você perguntou se era mais grave o sexo ou a idolatria. Então, o que é mais complexo? O sexo ou a idolatria? O sexo. Porque, no caso, é o sexo espiritual. Ambos são nessa mesma de raciocínio, elas têm o mesmo nível. Só que para Zimri, ele não vai entender dessa forma. Para vocês entenderem melhor a resposta, eu vou desenvolver uma outra forma. Rabino, na minha casa, eu como caché. Eu cumpro a pureza familiar. Rabino, eu boto kippah, tá? Agora, Shabbat eu não cuido. Eu adoro comer, Deus nos livre, um hazi, um porco. E assim, vocês imaginam. Vocês estão achando que essa pessoa ela vai estar completa? Não. Não. Embora ela faça uma mitzvah,
a expectativa que Deus quer é que você seja Kadosh, um povo santo. Então não tem aqui 50-50. Não existe 50-50 para a Torá aqui do chá, as coisas sagradas. Ah, isso aqui me convém, isso aqui não me convém. Isso aqui é fácil, isso aqui não é. Então, Bezat Hashem, se a pessoa ainda não pode cumprir Shabbat, Bezat Hashem, ela vai fazendo, ela vai querendo. Agora, ela não pode dar um din. Entende? Ela não pode dizer, não, eu não faço isso, isso aqui eu faço. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, Zimri, ele entendeu uma coisa, disse assim, não, o sexo é vida. Então, eu vou fazer sexo. Idolatria, eu não vou fazer. No final, acabou fazendo idolatria. E aí a pergunta é, para que eu vou lá se eu posso trazer? Moshe casou com uma medianita. E ali, ele vai fazer, ele vai mostrar, e uma liderança, ela vai ser o fator principal para que os outros façam. Eu acho assim, o sexo é o vector para a idolatria. Mas o maior problema é a idolatria. Porque aí você vai ferir o primeiro mandamento que está nas tábuas. Vai ferir, onde diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Então, o problema aí da assimilação é justamente que ela ajuda. É um caminho tortuoso que termina te levando à idolatria. Esse é o perigo. Esse é muito bonito que a doutora Noga falou, e é muito base disso. Em tudo, no aspecto judaico, o que é mais Hamu, o que é mais, como se fala em português, mais criterioso, mais red light, grave. A idolatria. Mais grave, a idolatria. Então, todos os sentidos de todas as vidas, todo tipo de cometer mais, era relacionado. Seguindo o passo, o que acontece? Ele vai levar, Zimri vai levar Cosby para a tenda da reunião, o tabernáculo, e no Kodesh HaKodashim vão entrar, não no Kodesh HaKodashim, mas dentro do tabernáculo vão ter sexo, vai ter o sexo com idolatria próximo ao Kodesh HaKodashim. Então, Pinhas, né, ele é imediatalista, ele vai agir com o coração e a emoção, e diz que vai pegar uma lança, uma espada, e vai enfiar tanto nele e nela, tanto que ele mata ela, e a Guemará vai explicar todos os detalhes, com uma lançada só, que vai matar os dois ali. E ali, isso vai gerar uma pergunta, e às vezes uma discussão, e vai trazer revolta, porque era um príncipe. Então vai trazer a divisão para o povo. Então o que vai acontecer? Só terminando, doutora Jorge. Tá bem. Então o que vai acontecer? Uma revolta que vai ser parada com um pacto Shalom. Por favor, pergunte, doutora, e eu continuo. Não, é o seguinte, me ocorreu um exemplo para nossos dias atuais, né? Para nossa vida agora. Por exemplo, tem um rapaz judeu, namora uma judia, casa com a judia, enfim, vão ter relações e vão seguir aquela vida judaica que é esperada por Hashem, né? Agora, digamos, um rapaz judeu apaixona-se por uma moça que não é judia, vão lá, digamos, namorar, e ela já começa o namoro com, digamos, incensos, coisas desse tipo, assim, músicas profanas, incensos que tenham sido consagrados a alguns deuses, porque isso existe na atualidade, né? Sim, e são coisas até bonitas e atraentes. Aí ele já começa, a alma dele começa a baixar de nível, né?
E vai ficando cada vez com menos claridade na visão espiritual. Doutora Noga e estimados alunos, eu costumo dizer que essa classe são classe para grupos muito elites do judaísmo. Sabe por que eu falo isso? Tudo tzadikim. Porque é uma elite de estudantes que estão entendendo e conhecendo as bases da Torá Kodesh. Pode ter um jovem, né, porque o jovem é emoção, né? Ele tem Por que a gente uma estímulo? Ele vai aprender, ele vai ter base, para que quando for deparado nessas coisas irracionais, que o amor às vezes é irracional, ele vai saber como lidar na maioria das vezes. Então, quando a pessoa não tem o preparo, não conhece, então ela fica mais fácil a assimilação. Da minha geração, da minha comunidade judaica, de 25, 30, não é brincadeira, não. 5 casaram com judias ou com judeus. Todos os outros casaram com não judias. No final, quando vieram os filhos, eles procuraram a comunidade e aí converteram as suas esposas, os filhos, mas você não tem ideia como foi difícil. É complicado, tá? Agora, a pergunta pode, se uma mulher queira casar com um judeu, ela pode converter? Pode. Sim. Pode ou não pode? Pode. Inclusive, se eu não me engano, pela Lahá do Rabino Yitzhak Huk, né? Ele diz uma coisa que é bem complexa, assim. Ele fala, inclusive, que se você souber hoje em dia, né, que a mulher ela só está casando para estar próximo do marido, não porque ela tenha uma visão judaica, pode se casar, ela pode casar sim com esse cara. A gente de primórdia faz o casamento, tá? Mas ela vai se preparar, ela vai estudar, vai fazer como a gente está fazendo, um curso de conversão, ou vai ter que ir para a sinagoga, vai viver com os parentes do rapaz. É um processo. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Está fazendo barulho quem está comendo. Senhores e senhoras, eu, quando fui rabino em Tijuana, lá no México, eu tive uma grande decepção e uma grande tristeza também. Lá em Tijuana, tem muitos israelitas, tem muitos israelenses que vão para os Estados Unidos trabalhar e depois vão para a fronteira do México, que é a fronteira de San Diego com o México. E eu encontrei muitos israelenses que casaram com meninas do México, né? E aí eles casaram, eles mandaram as suas esposas, suas futuras noivas, para fazer conversão em Los Angeles, no tribunal religioso, e elas voltavam judias ao Pialahá, uma conversão ortodoxa. Mas era um fast food, né? Assim, rapidinho. E aí casavam, né? E ela estava vivendo a partir do momento que, quando surgiam as diferenças, já com filhos, ela pedia o divórcio. E aí elas se divorciavam e voltavam a ser católica, protestante, e onde os filhos vão ser? Embora lá ricamente são judeus, mas crescem como laicos ou a religião que a mãe faz. Então, a gente vê coisas poucas. Nas próximas aulas, eu vou começar a falar um pouquinho, estou assistindo uma grande aula, e dali eu vou traduzir para português, para que vocês possam também entender um pouquinho do Erev Rav, né, que é uma situação mais interessante. No futuro a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Pinhas vai fazer isso, vai fazer justiça, e Deus vai concordar, e ele vai receber o título de Brit Shalom, né? E aí, o que é o Brit Shalom? É o sacerdócio É o Pacto da Paz. Pacto da Paz. Então, o que é o behind the scene dessa palavra? Gente, ele never die. Ele vai virar Highlander, né? Ele vai virar
uma pessoa imortal. Ele vai virar, vai dar continuidade e ele vai assumir um outro nome que vai se chamar Eliyahu Navi. Elias, o profeta Elias é Pinhas, tá? E de Pinhas ele vai continuar por todas as gerações em Brit Milá, na sede de Pessa, em várias situações e para trazer mensagens do período da Guiolá, tá? Do lado espiritual. Ele não vai morrer. Pinhas vai se tornar Eliyahu Navi. Então, nesse período, tá, a gente vai ver que vai surgir um novo censo, depois desse episódio. Deus vai exigir, vai dar o título de Pinhas, e Pinhas ele vai se tornar uma das lideranças mais acessíveis, mais concorridas para assumir o cargo de liderança do povo de Israel. Aí a gente tem três candidatos, né? Primeira votação livre da democracia em Israel no deserto, que vai assumir Moshe Rabbeinu, né? E aí vai ter a primeira eleição, e aí vai ter três candidatos. Quem vai ser os três candidatos? Yehoshua, né? Yehoshua, bingo. Pinhas e não sei. Eu não sei. E aí você fala: captei vossa mensagem, amado guru. Kaká vai ser o candidato. Não, vai ser Caleb. Caleb. Então, três candidatos para concorrer à presidência ou à liderança para ser o novo líder do povo de Israel. Pau a pau. Olha aí, Pinhas, ele já ganha nas pesquisas, né? Pela aquela coisa. Rei, Pinhas é o nosso rei, né? E aí Deus não escolheu Pinhas por quê? Severidade. Porque Pinhas era explosivo. Pinhas era aquela pessoa que não levava nada para casa. Embora Pinhas fez uma coisa muito boa, ter matado os dois profanos que impurificaram a arca, mas se Pinhas usasse o coração todo o tempo, era pau, ferro. E uma liderança ele precisa ter... Ele também era da ordem dos sacerdotes, né? Não, ele era filho de Elazar. Ele era neto de quem? De Arão. Então, o tio dele quem era? Moshe. Então, ele vem de uma família catedrada. Mas acho que aí teria duas funções integradas, né? O líder com o sacerdote. Moshe também era sacerdote e ele abdicou, né? Deus escolheu Arão. Então, poderia ser Pinhas. Mas por que Pinhas não foi? Porque Pinhas não controlava suas emoções. Isso chega a ser interessante, porque uma das explicações do porquê que Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel foi porque ele bateu na pedra, né? E falou de forma ríspida com o povo. E, teoricamente, Pinhas também cometeu a mesma questão, assim, foi ríspido com o povo. Mas aí ele ganhou um brito, né? Ganhou um brito de Shalom. Hoje em dia, os movimentos... Deixa eu trocar aqui que o negócio tá... Eu botei de cabeça para o outro lado, aí começa a doer. Hoje em dia, os movimentos reformistas e Massoroti, tradicionalistas, usam essa palavra Brit Shalom. O que é o Brit Shalom? Nos movimentos reformistas, eles distorceram tudo, tá? É aquele negócio, não precisa fazer Brit Milá, vamos fazer um Brit Shalom, né? Uma coisa simbólica. Faz a reza, tudo bonitinho, né? Bota a criança, Baru, Rabá, leva. Aí tem o Moel, fake Moel, né? Vai estar tudo lá. Em vez de cortar a olá, o prepúcio não corta. E aí diz que é o Brit Shalom.
né? Não precisa fazer a circuncisão. Então, é uma forma de eles não cumprirem a Alahá. Eles não reconhecem a Alahá. Então, é muito importante a gente conhecer essa expressão Brit Shalom. O verdadeiro Brit Shalom é que ele vai ser poupado e vai virar um Highlander, vai viver para sempre, até a vinda de Mashiach. Então, olha aqui, a gente vai aprender uma outra coisa dessa Perashá, que Deus, o eterno Deus, Deus dos espíritos de toda a criatura, nomeia um homem sobre a Kehilá, a congregação, que vai sair diante dele e que entra diante deles, né? Ele vai falar com Deus e vai falar de Deus, então bem vai eleger Arão, né, o sacerdote, e não faça entrar para que não seja a congregação de Hashem. Ou seja, você lembra do Monte Sinai? Quando o povo diz, não, a voz de Deus está então deixa o Moshe, ele vai ser nosso, que vai falar com Deus e vai ser o nosso interlocutor, né? Moshe Rabbeinu está entregando, ele vai entrar em pensão, ele vai sair em reforma, né? Depois de 120 trabalhando, ele vai pegar o INSS dele e vai se aposentar. E aí ele tem que passar o bastão para uma pessoa que vai fazer as mesmas coisas. Liderança judaica é um desafio e uma oportunidade. Por que eu falo um desafio? Porque no sentido da orientação espiritual como se fosse um Moshe, por um profeta Eliyahu, como né, uma liderança judaica é um privilégio, tá? A liderança judaica é um desafio e uma oportunidade. Ela é um desafio porque, no sentido de orientação espiritual, fomos muito mimados pelo nosso destino. Qual é o povo do mundo inteiro que teve o privilégio? Por que eu falo que é mimado? Porque teve o privilégio de ser liderado espiritualmente por um Moshe Rabbeinu, por um profeta Eliyahu. Tem gente que está com sono aí, né? Desculpa. Não, você já, desculpa. Um profeta tá com sono, eu posso terminar a aula, gente. Não, que isso, não. Que isso? Eu posso terminar. Não, Rabino. Não, Rabino. Faça isso, não. Tô brincando, os colegas vão gente. me bater, inclusive. Vão pegar você na saída, né? Vão, isso. A sorte dela é que é virtual. Olha, eu sou um professor muito legal, mas eu sou Caxias, viu, Borges? Sabe aquele professor Caxias? Lá no Sul a gente fala assim. Então, a gente foi mimado, porque a gente não conhece pessoas fracas que lideraram o povo de Israel. Começa com Moisés, depois o profeta Elias, né? Depois vem surgir um homem chamado Rei Davi. Depois do Rei Davi vai ter o profeta Amon, vai ter Isaías, vai ter Jeremias, vai ter Ezequiel, vai ter um rabino chamado Rabino Akiva, né? E nada mais, nada menos, depois de quase 1000 anos, vai surgir um homem chamado Ben Maimônides. Depois de Moshe, se a gente conhecer quem foi Maimônides, a gente vai ter uma outra figura chamada Gaon Divina. É sábio. E aí, por um rabino chamado Rabino Abraham Yitzhak Kook. Além disso, a liderança é algo gigante, um desafio muito grande, em virtude das singularidades e pela incerteza da existência do povo judeu. Por que eu falo essa expressão? O povo de Israel poderia, sim, de vários momentos na sua história, sumir, seja pela interferência dos outros povos, tá? Mas grande parte pela assimilação. Ambos
aqui na aula, hoje, depois de algumas gerações, sofrem para voltar ao povo de Israel. Por quê? Houve assimilação. Então, quem paga a conta no final? Filhos. Os descendentes. Né? A nossa preocupação, assim como os nossos problemas, estão além da comparação com a dúvida das vastas comunidades humanas. E por isso que as oportunidades de liderança judaica se tornam verdadeiramente notáveis. Os líderes literalmente são notáveis. Porque a maioria dos líderes estadistas na longa, gloriosa história do povo judeu, sem dúvida alguma, um belo exemplo de um dos grandes líderes do povo de Israel, que tomou as decisões corretas, que tem a ver com as 3 semanas, foi o líder do povo de Israel quando o templo estava sendo destruído. E ele que salvou o judaísmo, tá? Nesse período da destruição do segundo templo. Quem era o nome dele? Ezra? Hã? Ezra? Itró? Não, Ezra. Ezra. Ezra não. Ezra vai construir o segundo templo. Destruição do segundo templo. O rabino que vai ser o Rabi Akiva. Não é Rabi Akiva. Rabi Akiva vai morrer. Não é o Matite da... Hã? É Matite, não é? Yarro. Não é Matitiarro. Rabi Yehudá Nassi? Não. A gente está falando... Não é Rabi Anassi. Rabi Anassi, Rabi Akiva é pós-destruição do segundo templo. Em Hanukkah? Foi em Hanukkah. Não, foi Hanukkah. Não foi Hanukkah. O Hanukkah foi a profanação do segundo templo. A gente já está fora a destruição do segundo templo, tá? São os romanos. Hanukkah foi os gregos. Senhoras e senhores, a pessoa, se vocês não sabem, eu vou explicar mais uma vez, tá? E vou preparar uma super aula. É Rabi Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai. Se você não conhece, toma nota. Rabi Yohanan ben Zakkai, ele foi a pessoa que vai salvar o judaísmo. E eu vou explicar. Porque ele era uma liderança judaica. Era um homem que sobre fazer o diferencial. Ele era uma pessoa que meteu a cara nos sonhos dele, que era o sonho de não acabar a Torá aqui do chá. Tá? Rabi Yohanan ben Zakkai era discípulo de Rabi Sadok. Ele vai conseguir aprender toda a Torá. Isso é importante, gente, que sabe. Eles têm a sabedoria como um bom vinho para passar para as próximas gerações. Rabi Yohanan ben Zakkai, ele fez isso, e aí ele vai conseguir sair de Jerusalém e vai fundar, ele vai ter um encontro com um novo imperador, tá? Era general, e ele vai se chamar Vespasiano. Vespasiano. Ele vai encontrar na saída de Jerusalém, ele vai ver aquele legião romana, veja ele fugir para o outro lado, perto, saída pela esquerda, ele vai direto com o general romano e vai falar Ave César, né? E nesse Ave César, o general Vespasiano vai estar com a faca, com a espada dele, vai tirar, olha, eu vou te matar na frente do meu exército, Pitbull, que veio da Síria, porque você cometeu um crime. Eu não sou César. Eu sou o comandante. Se eu aceito isso, eu posso morrer lá pelo Senado de Roma. Nesse exato momento, quando ele saca a espada, a cabeça de Rabi Yohanan ben Zakkai, vem um cavalo branco com uma mensagem: Vespasiano, sente. O imperador de Roma morreu e o Senado te escolheu como imperador. Uau! E aí ele guarda a espada, ele olha para aquele homem: meu querido, o que você está adivinhando aí? Você virou profeta? Aí, eu gostei de você.
agora pede qualquer coisa que eu vou te fazer. Então ele vai pedir. Ele vai pedir o quê? Para não destruir o templo? Ele vai pedir para manter os sábios que estudavam numa determinada localidade e vai pedir para manter a linhagem de Mashiach intacta, né? Mas eu esqueci Ele vai pedir. Ele podia pedir para não destruir o templo, mas ele sabia. Era impossível. Por mais que ele virasse o imperador, era impossível. Ele já sabia que o templo ia ser destruído. Então, o que ele fez? Ele preferiu salvar o judaísmo. Então, ele pede um pedacinho de terra chamado, no meio do pântano horrível, malária, doenças, tudo. Ele pediu aquele lugar para que as pessoas pudessem estudar a Torá, chamado Yavne, tá? E depois ele vai pedir saúde para o Rabino Sadok, que está lá em Jerusalém. Ele pede para o Rabino Sadok vir com ele e dar saúde, né? E ele vai pedir para salvar a família Gamaliel, porque a família Gamaliel é a família do rei Davi. Então, ele vai pedir essas três coisas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vai fazer uma reestruturação do Sanedrin, decretar 9 decretos, 9 takanot, que vai evitar o colapso total do judaísmo. Tá? Crucial de graça da grave humilhação nacional. A gente ia acabar de perder o tempo. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse é o papel da liderança. Porque conseguimos, por consequente, a exigência da Torá para que um líder ideal judaico seja que um homem que saia diante dele. Ou seja, a palavra Rav, tá? A gente não é o Rabino Abraão, tá? Mas todo rabino, que é rabino, que ensina a Torá, ele tem que ser tratado com kavod. Ele tem que ser tratado com respeito. Ele é rabino, ele estudou. Então, eu estou ensinando meus alunos, tá? Então, eu não estou querendo que vocês façam isso comigo, de vocês. Mas todo rabino que ensina a Torá, vocês não podem chamar pelo nome como se fosse, e aí, meu colega? Vocês têm que tratar Kavod Arav, rabino ou Orav, porque ele não é ele, mas sim a Torá que ele representa para passar. Então, como educador, eu preciso passar para vocês isso. Exatamente quando vocês tiverem as vossas comunidades, tiverem inserido no estudo da Torá, vocês vão entender esse conceito, não por eles, mas pela Torá que eles têm, que ele passa. Então, Rabi Yohanan foi isso. Ele foi esse líder ideal para o judaísmo na hora certa. Tá? Então, o Talmud, ele vai encontramos o comprovante do relato que encontra no final, tá? No finalzinho da vida de Yohanan ben Zakkai, no Talmud, vai falar o seguinte, que ele estava enfermo, ele estava doente, no leito da morte dele, uma doença gravíssima, e aí os alunos dele, que ele, com 5 alunos, ele construiu um exército de estudo da Torá, e com esses 5 alunos dele, ele foi professor, sabe de quem? Nada mais, nada menos, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Akiva, vamos botar outros rabinos. 5 rabinos grandes, gigantes da Torá, e com esses 5 rabinos, eles vão continuar toda a Torá que a gente tem hoje. Então, foi a determinação de Rabi Yohanan, que era a liderança do povo de Israel, e ele estava no leito da morte. Ele vai chamar os alunos dele e ele vai chorar. E os alunos falam: Ner Israel, Amud Hayamenu, Patish Hazaká, Mipene Ma'ataboré. Olha o que ele quis dizer. Luz de Israel, por Rabino Yohanan. Correta. Forte. Qual é o motivo por que você está chorando? Por que os alunos de Rabi Yohanan
de luz de Israel, porque ele dava ao entender, ele conseguia trazer as coisas simples da Torá, que era difícil, para o estudo como se fosse uma luz, um farol de vitalidade intelectual que o rabino deve personificar. O guia espiritual judaico, ele deve ser, acima de tudo, representar pelos seus atributos uma figura eterna, a figura do eterno, através do estudo, que procura constantemente alargar, profundizar o conhecimento da Torá Kedushá. Então, por isso, os alunos de Rabi Yohanan chamavam ele de Luz Ner Israel. Por que eles chamaram também Amud Amin? Porque era como uma coluna reta, simbolizava o culto, um líder. Tá? O líder ele tem que saber se comportar, ele tem que saber entrar e sair, ele tem que estar no momento de todos os momentos da vida do carralo do povo de Israel. Então, a minha preocupação como um líder, quando eu fui rabino em Portugal, era sempre ensinar a Torá. Tem pessoas da comunidade Belmonte aqui na sala, a doutora Noga, que conheceu lá, ela sabia como é que eu era dentro da comunidade. Minha preocupação era fazer o que eu faço com vocês, ensinar. Passar informação, ensinar. Eu não era muito bom na reza, não era muito bom na Hazanut, não era muito bom na política, mas eu queria ser sempre o melhor no estudo da Torá. Então, isso se chama Amud Ha'emeni. E depois, eles chamaram Rabi Yohanan de Ben Zakkai de quê? O que chamou? Partish Hazaká. Significa, representou o requisito indisponível para ser liderante, um líder. Um líder, ele tem que ser forte. Ele tem que ser igualzinho um partish. Partish em hebraico é um martelo. A gente não vai pegar, furar uma parede ou uma madeira, não vai fazer nada. Precisa ter duro para furar e conseguir prender ou passar uma liderança, ou passar uma ideia, e segurar essa ideia. Então, esse era o peso de Rabi Yohanan Ben Zakkai. E mesmo assim, com todas as qualidades que os discípulos de Rabi Yohanan deram para ele, Rabi Yohanan estava chorando no leito de morte. Sabe qual era o choro dele? Não, Rabi. Rabi Yohanan, ele tinha uma dúvida para todo o final da vida. Por mais grande que ele fosse em Torá Kedushá, ele tinha uma dúvida. E toda vez que ele perguntava a Hashem, e a Hashem não dava a resposta. Só deu a resposta no leito da morte dele. Quando teve um Bakoa, uma luz divina, uma voz divina, que vai dizer que ele fez a coisa correta. Rabi Yohanan Ben Zakkai, ele não sabia se ele fez a escolha. Se ele tivesse pedido para o imperador Vespasiano, ele não pudesse ter destruído o templo sagrado. Estava na mão dele. Imagine cada um de vocês. Doutora Noga, Yuri, Boge, Marcelo, todo mundo, Malka, Moshe, Yosef, Yona, todo mundo que está assistindo isso. Se Yohanan Ben Zakkai encontrasse o imperador e o imperador me pede qualquer coisa, o que vocês iam pedir? Hashem, por favor, imperador, não destrua a casa de Hashem. Porque Rabi Yohanan sabia a importância do templo sagrado. Então, ele passou o resto da vida dele na dúvida. Será que ele fez a coisa correta ou se ele fez a coisa errada? Será que ele pecou ou será que ele fez a coisa correta? No final, quando Rabi Yohanan Ben Zakkai vai morrer, uma voz divina vai sair e vai dizer, relaxa, você fez a coisa correta. Às vezes a gente passa a vida toda se perguntando, será que eu estou fazendo a coisa correta? Será que esse caminho está correto? E a resposta não vem fácil. Vamos aí ter a eleição de um grande líder. A Perashá da semana vai falar
Rabino. Muito do sacrifício de Mishkan, já vou dar para vocês falarem. Então, a gente vai nessa perachá, vai falar também do Shabat. Né? O Shabat, vai falar do Rosh Chodesh, vai falar das festas de peregrinação, Pesach, Shavuot, vai falar de Rosh Hashanah, vai falar de Yom Kippur, Kot, e Shemini Atzeret. Então, tudo combinadinho, e aí no finalzinho, calma, vocês vão terminar, vamos ver a eleição e a ordenação de Yehoshua, Moshe para Yehoshua. Como é que ele vai fazer a ordenação de Moshe para Yehoshua? Ele vai pegar e botar as mãos, tá? E vai ordenar o sucessor. Então, isso se chama Simcha, vai dar ordenação. Então, desde ali, desde Moshe a Yehoshua, essa tradição continua. Tá aqui, ó. Eu fiquei emocionado. Porque desde Moshe a Yehoshua, a gente não parou. É lindo. Eu recebi a minha ordenação de um líder religioso da sua geração que vai passar para outro. E assim sucessivamente. Nós temos aqui em casa uma foto sua, você sendo ordenado. Eu gosto. Eu quero falar. Não gostaram. Alô? Estão me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Abre o microfone aí, Rabino. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente agora. Agora está ok. Sim. Então, Agora eu sim. vou chegar naquele momento, já depois desse negócio, eu vou dar aquela palavra que vocês tanto gostam. Deixa eu fazer uma pergunta. Acabou. Mas por que, gente? Acabou. Vocês querem mais? Uma pergunta, Rabino. Faz a pergunta. O Rabino e Yohanan são dois Rabinos de Yohanan que tem no Talmud? Não. Rabino Yohanan ben Zakkai. Então, eu não sei se tem diferença. O senhor falou assim que eu sei que tem um Rabino Yohanan que ele era discípulo de Hillel Azaken, né? E esse Rabino Yohanan, ele era discípulo de Sadok. São dois rabinos de Yohanan separados? Porque agora estou na dúvida se o outro também era Ben Zakkai. São nomes mais... a Gemara vai trazer, às vezes, Rabi... vai trazer outros nomes parecidos, mas o importante nessa situação é o sobrenome, tá? Nesse caso, Rabi Yohanan ben Zakkai, ele é único. Quer um tip? Quer escutar um pouquinho sobre ele? Vai lá no Google, Rabino Google, e vai lá, digita Revista Morachá, Rabino Yohanan ben Zakkai, tem lá toda a biografia em português. Sim, vocês vão conhecer mais um pouquinho dessa pessoa. Rabino Yohanan ben Zakkai não é sobre ele que o Talmud diz que ele era o mais humilde o que Hillel Azaken, ele tinha 80 alunos e de todos os alunos ele era o mais simples assim, de todos. Lição de casa, vai lá e depois você passa para o pessoal, quero ouvir vocês. Está muito mastigadinho para vocês, tem que ir lá buscar. Eu estou ensinando, tá? E essa pessoa tem que estudar. Tá? Lembrando que a gente vai começar, eu não fiz a reunião,
porque eu tive alguns contratempos, mas na semana que vem eu vou fazer uma reunião com os candidatos do debate, tá? A gente vai começar todo mês uma campanha, tá? Com 4, 3 alunos ou mais alunos que vão estudar um tema complexo. Então, vocês escolheram, não fui eu que eu botei a obrigação, mas vocês vão debater sobre a homossexualidade na visão judaica. Então, os 4 candidatos. E aí, quem não for os candidatos, é quase um debate político, tá? Vocês vão ter o momento certo para fazer perguntas e eles vão responder na visão judaica da Torá, dos possequim, dos legisladores, dos sábios, de todo o material judaico que trata o caso com muito respeito, com muita sinceridade, com muito olhar judaico. Acho que essa é a preocupação, porque temas assim são polêmicos e acaba sendo tabu, tá? E a gente vai ter, já tem 4 candidatos, esses 4 candidatos eu vou estar orientando com material, e aí, dali, vocês vão se aprofundar mais para entrar nesse debate. Pode ter convidados também, tá? Não vamos abrir convidados, mas precisa entrar em contato comigo antes. Pergunta, Sheilot. Excelente. Tá todo mundo listo? Doutora Eu só Noga. vou acrescentar uma coisa aqui. É interessante que você estava falando a respeito do Pinhas. Falando quando existiu 10 milagres, né? Quando ele lançou a sua lança em Zirim, né? Zirim. E a Midianita lá. Teve um milagre, né? Tem vários 10 milagres, né? A respeito, né? Falando, né? E é interessante sobre isso, esse aspecto. Porque quando ele era sacerdote, né? Ele era tribo de Levi, né? Então, ele não podia se contaminar pela morte, né? Então, existe um milagre que quando ele lançou, pegou a lança e ele levantou os 2 copos, quando ele soltou, foi quando eles morreram, né? Não morreram no momento do ato, né? Quando ele lançou a lança, só quando ele soltou, né? Aí, para não se contaminar pela impureza, né? Quando se mata. Isso. E foi interessante. Foi lança, tá? Não foi facão, não. Desculpa, foi lança. E a fé, gente, mais perguntas? Aqui em Israel é 00:37, a gente começou às 23 horas, então 1h37. Doutora Noga, quer falar alguma coisa? Quer achar da semana? Eu sei que você gosta. Marta também. Eu acho que foi muito bom, é pena que nunca conseguiu chegar na hora, né? Não, você chega no momento que deve chegar, né? Pois. Semana que vem a gente tem aula novamente, tá? Domingo, aquele tema do Sefaradi Ashkenazi. Quem está gostando desse tema? Excelente. Então, é excelente. Está excelente. Muito legal. Já está na internet. Se você não é inscrito no canal, as aulas já estão lá, estão à disposição, primeiro, segundo, tem que ver as 2 aulas para poder entrar. Domingo a gente vai falar, a partir do momento que... Vai ser que horas? Domingo, por causa que eu estou trabalhando, então fica um pouquinho mais tarde. Então, vai ser no horário aqui de Israel, 23, é o mesmo horário daqui que a gente está fazendo, tá? Portugal vai ser 19. Então, é 9 da noite. Então, a gente precisa, quem não assistiu, assiste essas 2 aulas para ficar sintonar bem certinho nessa questão. Para entrar no Facebook, no YouTube? Está no YouTube, já está no canal no YouTube, tá? Essas são as últimas aulas. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Vocês me fazem ter vida. Isso que um rabino, ele só é rabino de verdade quando ele está próximo dos seus alunos. O resto é tudo vaidade. O resto é tudo papel e status. Mas eu queria terminar com essa como Moshe Rabbeinu ordenou Yehoshua, o meu rabino, Shlomo Risco me ordenou, seguindo a tradição dos rabinos desde a Moshe. Então, Bezat Hashem, essa tem essa foto carinho.
Depois o senhor digitaliza e manda para os alunos. É importante nós termos isso e mostrar para os nossos filhos. Ah, que legal. Obrigado. Nós temos aqui com o Matheus uma foto sua sendo ordenado. Minha ordenação. Então, gente, tchau. Shabbat Shalom. Tchau. Shabbat Quero Shalom, falar mais, Rav. porque eu estou com Tchau, vergonha, tchau, mas eu acho que é Ravelim. importante falar. Tchau. Boa noite. Vai Shabbat Shalom falar. a todos. Boa noite.